Nós estamos aqui para fazer um bate-papo sobre a nossa história na odontologia e vocês vão, daqui a pouco, conhecer o outro personagem que está comigo. A nossa intenção é fazer um histórico de aproximadamente 60 anos de odontologia, desde o momento em que eu entrei na universidade como aluno. Eu sou o professor Sérgio Eduardo Feitosa Henriques, tenho 56 anos de odontologia e estou aqui para conversar exatamente sobre essa história. Eu gostaria que o Luiz Carlos se apresentasse, muitos de vocês o conhecem, mas é importante que ele possa se apresentar agora. Meu nome é Luiz Carlos Feitosa Henriques, me formei em odontologia no ano de 1975 e 2 anos após de formado me ingressei na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais como professor de endodontia. Especialidade que eu exerci durante um curto período, né, de 40 anos, tanto em clínica particular, em consultório particular, quanto exercendo a docência na universidade. Fui me dedicar à endodontia até por, não sei se seria que foi despertada uma vocação profissional, vamos assim dizer, para a especialidade, através de excelentes professores com os quais eu pude conviver, não só, principalmente ao longo da graduação. Eu entrei para a universidade como aluno em 1964, que foi uma época muito conturbada por causa da revolução que houve no Brasil em março de 1964. O primeiro ano de faculdade, nós tivemos umas 3 ou 4 vezes a polícia militar dentro da faculdade, nos tirando e colocando na praça em frente à faculdade, com fuzil na mão, com uma repressão relativamente forte, no sentido de fazer uma varredura dentro da faculdade, e isso tumultuou bastante o nosso primeiro ano de graduação. No segundo, terceiro e quarto, a coisa já foi mais normal, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades, mas entrando dentro de uma normalidade em relação ao ensino, em relação à faculdade e à universidade. Em 1967 eu me formei, em 1969 eu fiz um concurso para a Faculdade de Odontologia como professor, fui aprovado nesse concurso e lá eu trabalhei durante 30 anos. É importante dizer que nesse período eu fiz vários cursos de pós-graduação, inclusive um mestrado na Faculdade de Odontologia de Bauru, na Universidade de São Paulo, além de cursos de especialização, e fiz todos os concursos para seguir uma carreira desde o princípio até o final, até a minha aposentadoria 30 anos depois. Então não foi um período passivo dentro da faculdade, muito pelo contrário, foi um período de muita atividade, de muito trabalho, com uma série de publicações que foram feitas, uma série de cursos que foram dados, depois nós vamos até falar a respeito disso, em Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte e em vários estados do Brasil também. Mas no final desse período, alguns cursos que foram dados no exterior, que foram países da América do Sul,
entre os quais eu posso citar Colômbia, Peru, Uruguai, Paraguai, e nos Estados Unidos, uma participação minha num congresso da Sociedade Gnatológica Americana, em Boston, e com a discussão de casos clínicos sobre reabilitação oral numa mesa redonda, durante 20 minutos, com 10 minutos para responder as perguntas da plateia que assistia a essas discussões nesse momento. Então foi um período que rendeu muitos frutos. Acho que foi um período em que eu aprendi mais, talvez, do que eu tenha ensinado, mas, de qualquer forma, valeu muito a pena. Eu formei em 1975 na Faculdade de Odontologia da Universidade de Itaúna, tendo iniciado o curso de graduação no ano de 72. E essa faculdade era uma faculdade relativamente nova e que estava com pouco tempo de início de graduação. E o que a gente podia observar ali naquela faculdade era que o pessoal era extremamente dedicado e que estava ali por vocação, estava ali por gostar. Então era uma dedicação muito grande, no qual, vamos dizer assim, o lado financeiro ficava em segundo plano. Ninguém estava muito preocupado com o que iria receber de proventos a partir do seu trabalho dentro da faculdade. Então, foi um período, para mim, bastante proveitoso, que me deu principalmente muita experiência de vida, por ter ficado um tempo fora. E, a partir daí, a partir da formatura, como eu relatei antes, eu fui para a Faculdade de Odontologia, onde eu tive a oportunidade de não só conviver com grandes mestres que me dirigiram muito a minha vocação, né? Incentivaram muito uma vocação para determinada especialidade, que no caso foi endodontia. Então, esse incentivo veio a partir de dois professores que eu tive na Faculdade de Itaúna, que era o professor Aldiciano e o professor Luiz Ricardo Guimarães. E a partir do momento que, no ano de 79, né, 2 anos após formado, eu ingressei através de concurso público na Faculdade de Odontologia. E aí eu pude conviver com grandes mestres, como o professor Vanir Rodrigues de Moraes, professor Canto Cardoso Miranda Neto, professor Quintiliano Diniz de Deus, com os quais eu tive uma oportunidade de um aprendizado bastante diferenciado. E a partir do convívio com esses mestres, eles me incentivaram a fazer toda a carreira universitária. Então eu iniciei pelo curso de especialização, que eu fiz na própria UFMG. Posteriormente, eu fui também para Bauru, na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, no qual eu fiz mestrado, né? Eu tive, em Bauru, uma orientação e uma vivência bastante diferenciada em torno de ensino. Era uma mentalidade, era uma filosofia bastante diferente da qual eu tive no curso de graduação e a mesma com a qual eu também convivi na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas. Então foi um aprendizado bastante grande. E anos depois eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, o qual eu fiz sob a orientação do professor Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho, trabalhando principalmente na área de microbiologia e imunologia. Na Universidade Federal, eu também tive a oportunidade de iniciar como professor de cursos de aperfeiçoamento. Eu já detectava naquela ocasião que havia um gap muito grande com relação à possibilidade de se fazer curso. Ou se saía para fora de Belo Horizonte, ou então a oportunidade era relativamente pequena, porque não havia essa grade de curso que hoje existe à disposição de quem quer fazê-lo.
Então eu tive a iniciativa de, logo após ter terminado o mestrado, ministrar cursos na fundação, na Fundep, né? Fundação de Ensino e Pesquisa da UFMG, cursos de pós-graduação e que foram dados, tivemos esse curso ao longo de aproximadamente, acredito eu, uns 15 a 18 anos. E a mesma coisa aconteceu também posteriormente, como nós tivemos a ideia de, que vamos falar também de construção do Instituto de Estudos da Saúde do IES em Belo Horizonte. Bom, eu acho que é importante que eu fale alguma coisa sobre a minha pós-graduação. Porque, olha bem, isso foi em 1971 que eu saí de Belo Horizonte para fazer um mestrado fora. Não existiam cursos de mestrado em odontologia no Brasil, nenhuma faculdade, e não existiam cursos em nível de especialização. Eu estou falando isso para que a gente possa fazer uma comparação com os dias de hoje, com o que existe de oportunidades de pós-graduação, desde a especialização, passando pelo mestrado, pelo doutorado e pelo pós-doutorado, no Brasil e fora dele. Naquela época, em 1971, como eu tinha me formado em 1967, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar no consultório. No final de 1970, eu estava terminando um trabalho de uma paciente e sempre insatisfeito durante esses 3 anos com o que eu fazia. Eu não estava satisfeito com o meu trabalho. E no final de 1970, eu saí do consultório uma tarde, fechei o consultório, tranquei a porta do consultório e disse para mim mesmo, eu não volto aqui enquanto eu não aprender a trabalhar da maneira que eu gostaria de trabalhar. E não voltei. Comecei a procurar um curso de pós-graduação que na realidade não existia, quando eu soube que na Faculdade de Odontologia, em 1970-71, estava sendo aberto o primeiro curso de mestrado em reabilitação oral da Faculdade de Odontologia. E eu fui para lá sem conhecer ninguém para poder tentar uma vaga nesse curso. Imaginem que eram candidatos do país inteiro, porque era o primeiro curso de mestrado que se fazia em odontologia no Brasil. E eu consegui uma vaga. Depois da seleção, eu consegui uma vaga. E aí, me inscrevi no curso de mestrado e passei a morar em Bauru durante 2 anos, fazendo esse curso de mestrado em reabilitação oral. O critério do curso era reabilitação oral, sendo prótese e periodontia, e envolvendo outras áreas, como é o caso, por exemplo, da endodontia, porque nós tínhamos que satisfazer todas as necessidades do paciente para que se pudesse fazer a reabilitação oral dele. Eu já era casado nessa época e tinha uma filha, uma situação financeira péssima, difícil, mas eu consegui uma bolsa da CAPES e essa bolsa da CAPES me pagava o aluguel do apartamento que eu morava. E foram 2 anos sem poder produzir no sentido de ganhar dinheiro, porque o curso tomava a manhã, a tarde e grande parte da noite, com seminários, com estudos, com práticas, e não havia nenhuma possibilidade de trabalhar com o objetivo de ganhar dinheiro. Então foram 2 anos extremamente complicados do ponto de vista financeiro. Muito bem, quando eu voltei a Belo Horizonte, em 1973, 74, eu tinha em mente a ideia de montar um primeiro curso de especialização em Belo Horizonte,
e que acabou se tornando o primeiro curso de especialização em prótese, em reabilitação oral no país. E para isso eu convidei um professor que havia feito mestrado junto comigo em Bauru, junto comigo não, uns 2 anos depois que eu havia feito em Bauru, para que nós pudéssemos iniciar um curso de especialização em Belo Horizonte. Esse curso foi feito para o final da década de 70 e é o curso que até hoje nós ministramos no Instituto de Estudos da Saúde. Obviamente que passamos por um período de adaptação, mas hoje nós damos continuidade a esse curso no Instituto de Estudos da Saúde. Na realidade, são quase 50 anos de curso de especialização, porque ele se iniciou na década de 70 no Instituto de Previdência, no IPSENC, no Instituto de Previdência, porque nós não tínhamos um local para poder ministrar esse curso. A partir daí, uma parte interessante dessa história, que eu sempre tenho orgulho de contar, é que o meu título de mestrado obtido da Universidade de São Paulo foi o primeiro título de mestrado em odontologia que foi registrado no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Então, isso é, para mim, um fato de destaque interessante, porque, na realidade, eu fui o pioneiro em relação a cursos de mestrado, a inscrição de curso de mestrado, no meu caso, tanto no Conselho Regional de Odontologia quanto na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, na década de 70, a possibilidade de se fazer cursos de pós a qualquer nível, fosse ele de aperfeiçoamento, fosse ele de especialização, fosse ele de mestrado, era praticamente inexistente. Praticamente não, era inexistente. O que se conseguia era através de congresso Brasil afora, em que se havia oportunidade de assistir uma aula ou um mini curso aí de 2, 3, no máximo de 4 horas, em que você tinha um aprendizado, de certa forma, poderia se dizer, bastante relativo, né? A gente conseguia vislumbrar que era muito mais uma divulgação pessoal do que propriamente um desejo de ensinar, de se ensinar. Então havia essa grande dificuldade e foi um dos motivos que me levou, por exemplo, a trilhar esse caminho de tentar iniciar curso de pós-graduação, com o qual foi feito na Faculdade de Odontologia, iniciando com o curso de aperfeiçoamento. Posteriormente, nós montamos no Instituto de Estudos da Saúde, no IES, um curso de especialização, para o qual eu fui buscar subsídio na Universidade de São Paulo, principalmente com o professor Alceu Berbit, que era um grande expoente na época, na ocasião, em endodontia, o professor Clóvis Monteiro Bramante, o professor Ivaldo Gomes de Moraes, que inclusive foi meu orientador de mestrado nessa mesma universidade. E a partir desse conhecimento e dessa relação que eu, por ter feito mestrado lá, estabeleci com esses professores, eu tive a oportunidade de me reunir com eles algumas vezes, com o intuito de se montar um curso de especialização aqui em Belo Horizonte. E eu tinha uma grande preocupação que esse curso também não se viesse ser onerar financeiramente e que também fosse um ganho de tempo. Porque normalmente os cursos, praticamente todos, tinham um período de 24 meses, e eu achava que eu poderia montar um curso, que um curso poderia ser montado com a carga horária que abrangesse um período de 16 meses. O que representava um grande ganho de tempo para o aluno que fosse fazê-lo. E assim foi feito. Esse curso foi devidamente registrado e nós conseguimos fazer e colocar em efetividade esse curso de 16 meses, o que é feito até hoje. Tivemos o início desse curso no ano de
há mais ou menos 25 anos atrás. Iniciamos esse curso de especialização a partir da criação do IES pós-graduação. E esse curso teve um efeito interessantíssimo, que tivemos a oportunidade de selecionar, vamos usar essa palavra, para que pudéssemos ter profissionais, os quais tivessem passado pelo curso, para que viessem conosco trabalhar. Então, nós hoje temos uma equipe reconhecidamente na instituição de aproximadamente 8 professores, dos quais 70% possui especialização, mestrado e doutorado, e temos também orgulho na formação de futuros docentes que passam por nós. Então, eles vão ser incentivados a exercitar a endodontia, né, a nível de ensino, e até que tenham a oportunidade de vir futuramente fazer um curso de mestrado ou um curso de doutorado. Então é uma experiência muito legal, muito bacana, porque a gente tem a oportunidade de estreitar esse convívio e principalmente formar profissionais, os quais hoje trabalham conosco, e podemos citar profissionais hoje de ponta aí no mercado mineiro, principalmente no mercado brasileiro, os quais iniciaram conosco, fizeram os cursos na instituição, e hoje são profissionais que têm grande destaque Brasil afora. Ele se iniciou no IPSENG. Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais. No Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais. E nós tínhamos um grupo de professores que, na realidade, começou comigo. Eu trouxe junto o professor Wilson Batista Mendes, que tinha feito também mestrado em Bauru. Depois o professor Marcos Dias Lanza, que lamentavelmente já faleceu. E o professor Valdete da Costa, que também é outro que já faleceu. Nós 4 é que formamos o grupo que trouxe o curso de especialização à frente durante muitos anos. Quando encerrou a nossa participação no IPSENG, eu defini que eu precisava ter uma condição de trabalho para continuar os cursos de especialização. E o que foi feito na época foi imaginar a criação de uma estrutura que foi a primeira estrutura de curso de especialização também em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, que foi o IES pós-graduação. E ele começou há exatos 25 anos. Então, nesses 25 anos, nós começamos com o curso de reabilitação oral, que veio lá do IPSENG, já com outros professores inclusive que haviam se formado sido formados no próprio curso conosco, de forma que o corpo docente pudesse falar a mesma língua para os alunos, não havendo divergência de ensino, divergência de abordagem de técnicas, por exemplo. E esses professores estão conosco até hoje, são professores que estão há 25 anos praticamente no IES pós-graduação, ministrando o curso de prótese, o curso de reabilitação, e são professores que foram formados por nós e que continuam lá. Agora, o mais interessante disso é que a cada 2 anos o curso é renovado, né? Nós nunca repetimos o mesmo curso com a mesma estrutura, com o mesmo conteúdo a cada 2 anos. Porque a odontologia é e tem sido extremamente dinâmica e nós precisamos acompanhar isso. Esse acompanhamento nós fazemos a cada curso, discutindo o que passou e projetando o que vem pela frente, eliminando determinadas áreas do curso, acrescentando as áreas novas
de maneira que a gente possa ter um curso sempre extremamente atualizado. E é isso que tem sido feito. Mas é importante que se diga que, em torno do curso de prótese do IES, que foi o primeiro curso a ser instituído lá, vieram outros cursos, como o Luiz Carlos falou. O de endodontia veio depois, e hoje são vários cursos de especialização em várias áreas e vários cursos de aperfeiçoamento também em várias áreas e cursos de pequena duração. É importante que eu diga, e eu falo isso também com muito orgulho, é que o IES virou uma escola de pós-graduação e entre as possibilidades de uma escola particular, com certeza ela é hoje a maior escola de especialização do estado de Minas Gerais a nível particular, que não faz parte de nenhuma faculdade ou de nenhuma outra instituição. E ela é credenciada pelo pós-graduação, pelo Ministério da Educação, através de uma faculdade que nos credencia, e os cursos são todos aprovados pelo Ministério da Educação e, consequentemente, pelo Conselho Federal de Odontologia. Bom, já que nós estamos falando de algum tempo atrás, década de 70, alguma coisa parecida, eu gostaria muito de falar da evolução da endodontia. Na época que eu me formei, na época em que iniciamos endodontia a nível de clínica particular, era um trabalho absolutamente artesanal. Era um trabalho que requeria uma extrema habilidade e uma extrema paciência. Então, da década de 70 para cá, foi quando eu iniciei a minha história em consultório particular. Até os dias de hoje, a evolução da endodontia ela foi simplesmente absurda, né? A gente tinha uma margem de erro, apesar do desenvolvimento da habilidade que a especialidade requer, a gente tinha uma margem de erro muito acentuada, e principalmente em função do instrumental com o qual nós trabalhávamos. Então, eram instrumentos, limas extremamente rígidas, de pouquíssima flexibilidade, limas de aço inoxidável, que nos causavam uma grande dificuldade, principalmente em dentes com anatomias muito variadas, em que houvesse muitas curvaturas, coisas desse tipo. Então, a gente tinha que ter uma preocupação de preparar, de formatar o instrumento para que a intervenção pudesse vir a ser feita. E havia uma defasagem em relação aos dias de hoje, de instrumental, uma coisa absurda. Então, como eu disse anteriormente, a margem de erro, por exemplo, perfuração de canais, era uma possibilidade com a qual a gente lidava no dia a dia, né? Insucessos no tratamento. Insucessos no tratamento, né? Até porque a endodontia vem de uma história em que a gente dizia que ela não tinha fim. Porque iniciava-se o tratamento e se fazia infindáveis curativos de demora ou medicação intracanal, e que aquilo não acabava nunca. Obviamente, houve um grande suporte a partir da microbiologia e da imunologia, que foi permitindo que se fizesse um trabalho, um tratamento de canal cada vez mais rápido e, obviamente, com muito mais qualidade, né? Então, era um exercício profissional de uma especialidade em que a gente tinha que ter um sexto sentido absurdo, né? Para que tivéssemos sucesso. Hoje a gente trabalha com limas rotatórias, né? Sistemas rotatórios que hoje são aproximadamente, a escolha de quem quiser, acho que são mais de 100
hoje sistemas existentes, a qual o profissional pode se adequar ao que melhor lhe aprouver. Então, e além disso, né, passamos a ter o uso de ultrassom, que é remoção de núcleos, por exemplo, era uma grande dificuldade que a gente enfrentava. Hoje você resolve praticamente tudo com ultrassom, raio-x digitais, que facilitaram muito a vida. Então, passou a ser, nos dias de hoje, uma especialidade muito mais prazerosa e muito mais qualitativa do que a gente fazia anteriormente, né? Que havia uma margem de erro e, consequentemente, devemos ter errado significativamente em função de péssimos materiais com os quais a gente lidava, principalmente em relação às limas endodônticas. Hoje virou uma facilidade muitas vezes maior. Há um interesse muito grande do profissional hoje pela endodontia, coisa que não havia também. Eram pouquíssimos profissionais que faziam endodontia. Aqui em Belo Horizonte, na década de 70, eu citaria aí 6, 7, 8 no máximo. Não havia profissionais que eram especialistas em endodontia. Talvez fosse também em função da dificuldade de se fazer cursos que eram praticamente inexistentes. E eu sempre tive a visão de que a endodontia devia andar a par e passo com a cirurgia parendodôntica. Porque essa defasagem instrumental que havia nos levavam muitas vezes a erros que a cirurgia parendodôntica vinha a corrigi-los. Então, hoje eu vejo, inclusive, com muito orgulho, um colega nosso lá do IES, professor Varley, por exemplo, que hoje vem ministrando curso de cirurgia parendodôntica país afora, mas já era uma mentalidade que eu, particularmente, sempre achei que o endodontista deveria executar a cirurgia parendodôntica ou, pelo menos, ter um prévio conhecimento dessa especialidade para que ele pudesse indicá-la a quem de direito. Então, eu acho que a evolução foi imensa, né? Imensa, e hoje despertou, talvez, em função dessa qualidade, dessa evolução, né? Despertou no meio profissional, nos dias de hoje, uma grande vocação à especialidade de endodontia. Acho que é por aí, mas hoje o número de profissionais é enorme, né? Que foram vocacionados para a execução da endodontia. Aproveitando esse gancho do Luiz Carlos, falando da evolução da endodontia, eu quero falar um pouco também da evolução da reabilitação oral, porque houve uma época, que foi a época que eu trabalhei, que eu estudei na faculdade, que o que se falava de prótese era uma reminiscência de prótese na realidade. Muito pouca coisa, com muito pouca ciência, nada de oclusão, absolutamente nada de oclusão, que é a essência, né, da reabilitação oral. E quando eu fui para Bauru, quem coordenava o curso era o professor Valdir Janzon, que estava voltando de pós-graduação nos Estados Unidos e veio com uma ideia completamente diferente, porque ele trouxe uma integração entre a prótese, a oclusão e a pério, de forma que a gente pudesse reabilitar um paciente com uma série de princípios que eram fundamentais e que são muitos deles fundamentais até hoje. Então foi baseado nisso que nós fizemos também os nossos cursos aqui. Por uma questão de justiça, eu tenho que dizer que o professor Valdir Janzon foi um divisor de águas da odontologia, especialmente falando em relação à reabilitação oral, porque realmente foi uma época antes dele e outra época depois dele na odontologia brasileira. A partir daí,
A prótese evoluiu muito, os conhecimentos de oclusão evoluíram muito, foram trazidos para o Brasil e, principalmente, é preciso que a gente diga isso, que houve uma evolução muito grande com a introdução da implantodontia. Nós fazíamos reabilitação oral baseados num princípio da prótese periodontal, tentando salvar dentes que basicamente eram inviáveis, mas que nós não tínhamos outra opção, porque nós não tínhamos no Brasil ainda a implantodontia. Quando a implantodontia veio para o Brasil e nós começamos a enxergar nela um caminho excepcional para a reabilitação dos pacientes e que evoluiu muito nesses anos, são aproximadamente 25 anos já de implantodontia no Brasil, nós começamos a fazer as cirurgias de implante, a colocar os implantes. Com o tempo vieram as cirurgias avançadas para que nós tivéssemos a possibilidade de colocar implantes onde não havia osso suficiente, enxertos ósseos, levantamento de seio maxilar e outras cirurgias, o que trouxe uma alteração enorme no planejamento dos trabalhos de reabilitação oral, mudou o planejamento da reabilitação oral e nos deu a possibilidade de fazer as nossas reabilitações seccionadas, o que nós não podíamos fazer. O correto na época era fazermos reabilitações orais de segundo molar a segundo molar sem interrupção. Eram trabalhos de boca inteira, tanto superiores quanto inferiores. O insucesso de um único dente trazia um insucesso de todo o trabalho protético. Hoje não. Nós temos a possibilidade de seccionar esse trabalho, associando dentes naturais em implantes, associando entre aspas, dentes naturais em implantes e criando próteses separadas sobre implantes e próteses sobre dentes naturais que se integram no conjunto da maxila e da mandíbula. Então, a evolução foi muito grande e para terminar esse aspecto da evolução, é preciso que a gente fale da entrada na reabilitação oral e na odontologia como todo do sistema CAD/CAM. Isso mudou completamente outra vez, transformou a odontologia de novo, depois da transformação que a implantodontia fez, em um sistema que simplificou de forma absurda a odontologia, criando condições para que os nossos trabalhos de prótese, independente do tamanho delas, de coroas isoladas, a restaurações parciais, até reabilitações inteiras, fossem feitas através do sistema CAD/CAM, resolvendo com facilidade uma série de situações que nós dependíamos de trabalhos em laboratório que nem sempre eram adequadamente preparados para fazê-los. Essa evolução profissional, ela tem situações bastante interessantes, eu diria até sui generis. Sabe como você conhecia um bom endodontista na década de 70, 60, 70? Era um profissional respeitado pelos calos que ele tinha nos dedos. Quanto mais calo tivesse esse profissional, maior era o conceito a respeito dele. Esse cara é bom. Em função isso é sério. Em função do calo que ele tinha. Dada a falta de flexibilidade, né, do instrumental. Instrumentais muito rígidos. Então, você tinha esse desenvolvimento de calo nos dedos. E havia uma outra situação muito interessante. Sabe quando se reconhecia uma necrose de uma polpa? Colocava-se um cone de prata e o profissional cheirava aquilo. E a partir disso ele diagnosticava, não, é uma necrose, posso obturar ou não posso, tá bom, não tá. Se ele tivesse o nariz entupido, como é que
Como é que é resolver essa situação? Então a evolução ela foi absurda, né? Hoje são histórias do passado, mas são histórias verídicas. O que ocorre é que nós passamos de uma odontologia que era empírica, né? E artesanal. E artesanal. Existia ciência, mas uma ciência muito acanhada ainda em relação à odontologia. Então nós passamos realmente, e isso em toda, eu estou falando de odontologia também como um todo, não é da endo ou da reabilitação oral, mas em todas as áreas basicamente era assim. E de uma odontologia cientificamente acanhada para uma odontologia cientificamente pujante, né, muito efetiva e importante. Agora, também nisso estabelecida em bases biológicas. Em bases biológicas. Agora, também nisso aí tem um aspecto importante, é que quando a gente olha um pouco para trás, fazendo parte da nossa história, é que não existia internet. Então, o que acontecia? Para que nós tivéssemos condição de aprender alguma coisa nova, nós tínhamos que trazer profissionais ou dos Estados Unidos com mais frequência ou da Europa para dar cursos no Brasil. Então esses profissionais vinham em congressos ou vinham em cursos particulares nos ensinar aquilo que era atual nos Estados Unidos ou atual na Europa. O que onerava muito. O que era extremamente difícil porque nós tínhamos que um gasto individualmente, um gasto muito grande para poder participar desses cursos. Então, com o advento da internet, nós passamos a ter acesso aos artigos imediatamente, de uma forma absolutamente rápida. Coisa que antes você passava horas em biblioteca. Passava horas em biblioteca. Passamos a ter acesso aos livros também de forma muito mais rápida e os cursos online que os professores que vinham ao Brasil hoje dão nas suas próprias faculdades, no seu próprio consultório, via internet, que nós podemos assistir aqui de imediato. Então, isso trouxe uma evolução para a odontologia brasileira imensa. A internet foi outro fator que a gente tem que considerar como um fator extremamente importante, porque não só nós estamos assistindo cursos e aulas de professores estrangeiros desde a origem deles, mas passamos a dar aulas via internet no Brasil. Né? Nós mesmos passamos a dar aulas e cursos via internet no Brasil. E o aporte tecnológico chegou dentro dos consultórios, né? É verdade. Então, são aspectos que a gente vai lembrando e discutindo, mostrando para vocês, porque a odontologia de hoje, ela é completamente diferente do que ela foi há 50 anos atrás. Imagina que eu estou falando dos meus 56 anos de odontologia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu penso do futuro da odontologia. Eu tenho uma enorme preocupação com a quantidade de faculdades de odontologia que se abre nesse país afora. A última pesquisa que eu fiz, me parece que estava em torno de 650 faculdades de odontologia. 650. A odontologia tem uma característica bem diferenciada, que ela exige do profissional um aporte financeiro considerável para que ele, por exemplo, possa montar seu consultório. São trabalhos, para o profissional, altamente dispendiosos. O profissional hoje ele tem que ter esse aporte tecnológico que nós citamos, e esse aporte tecnológico exige um aporte de capital. Então, o que se vê hoje é uma mentalidade de que se cria faculdade a partir de levantar parede. E que professor, né, sem a devida qualificação, ou a qualificação desejável, ou a qualificação que deveria ter. Existe um aspecto econômico nessa situação, que é que o país, a população do país, a renda per capita, não consegue
fazer com que a odontologia chegue aos mais diversos segmentos da sociedade. Isso aí, obviamente, ficaria a cargo do poder público, né? Mas é um excesso se julgando um excesso de profissionais no mercado, muitas das vezes em várias faculdades com uma qualificação duvidosa, né? Pode-se ver a exemplo disso pelo número significativo que hoje existe de curso de especialização, por exemplo, curso de aperfeiçoamento, né? Para que o profissional tenha uma maior possibilidade de ter condições para iniciar a sua vida clínica profissional. Então, isso me causa uma preocupação muito grande. Aliás, é uma característica, né, do Brasil em achar que faculdade é levantar a parede e colocar equipe lá dentro. Faculdade se faz com profissionais qualificados, se faz com profissionais pós-graduados, se faz com profissionais que têm experiência em pesquisa, se faz com profissionais que têm vivência clínica, né? A odontologia tem essa especificidade da parte teórica aliada sempre à parte clínica. Então não adianta um indivíduo ser teórico e não ter a menor vivência de clínica, né? Não tem experiência clínica para poder repassar a quem vem buscar conhecimento. Eu acho isso um problema que deveria ser discutido a nível de conselho regional. Eu acho isso nós estamos caminhando para um terreno muito problemático, eu diria até meio pantanoso, para o futuro da profissão em relação a esse excesso de faculdade, esse excesso de profissionais que saem de muitas faculdades, não convém aqui citar nenhuma, não é o caso, mas que saem de muitas faculdades sem a menor condição de iniciar sua vida profissional. Tenho muita preocupação com relação a isso. E como nós estamos envolvidos com a pós-graduação há muitos e muitos anos, nós conseguimos observar isso de uma maneira muito clara, porque os cursos em nível de especialização, eles passaram a ser uma complementação da graduação, porque a graduação tornou-se muito fraca em termos de ensino, em razão dessa pletora de faculdades. E isso tornou os cursos de especialização quase que uma correção do curso de graduação, o que eu acho que é extremamente nocivo. Eu acredito que em termos de especialização, o que a gente sempre pretendeu foi criar um profissional especializado numa determinada área com uma alta capacidade de trabalho, tanto pessoal quanto científica. E o que nós estamos vendo hoje é que a graduação, a especialização em qualquer área passou a ser uma correção da graduação. Agora, como a gente observa isso já há tantos e tantos anos, uma observação que você fez e que eu acho que é extremamente pertinente é o fato das universidades, especialmente as universidades federais, terem uma preferência pela graduação do professor, mestrado, doutorado e muitas vezes pós-doutorado, para que ele possa entrar na faculdade, e isso é interessante de certa forma, mas as pessoas se preocupam com isso porque é o que as universidades valorizam. E nós estamos vendo ao longo de muitos anos professores que têm mestrado, doutorado e pós-doutorado dentro das faculdades, mas não trabalham com clínica, não fazem atendimento de pacientes em seus consultórios. E esses professores vão para a sala de aula, vão para as clínicas das faculdades sem capacidade suficiente para poder ensinar na clínica um professor, um aluno da graduação. E isso se reflete na pós-graduação.
de uma forma que a gente tem observado, não é de um ano para o outro. Nós estamos observando isso há muitos e muitos anos. Os alunos chamam de professor dedo seco. Pois é o professor que não tem a experiência nenhuma com o paciente. Isso é uma crítica ao ensino, é uma crítica que eu, como professor de graduação durante 30 anos, e fazendo essa observação, eu sempre fiz dentro da faculdade e faço até hoje, porque eu não consigo entender que na odontologia um professor que vá para uma clínica ensinar qualquer área clínica, de qualquer nível de clínica dentro da faculdade, e não tenha experiência pessoal para poder ensinar. Ele tem o conhecimento teórico, ele tem o conhecimento que a pós-graduação deu, mas ele não tem a experiência clínica. Não sabe aplicar. Ele não sabe aplicar. E procedimentos básicos, esses professores não têm muitas vezes condição de ensinar ou de fazer, ensinar a fazer. Porque a odontologia tem um lado científico hoje extremamente pesado, muito grande, muito desenvolvido, mas ela tem um lado que é o trabalho profissional no dia a dia. Esse nós não podemos deixar de fazer, evidenciando um lado puramente científico e deixando o lado clínico deficiente. Só para complementar essa quantidade de faculdades de odontologia no país hoje, você imagina uma prefeitura que tem 5 vagas para cirurgiões dentistas, um serviço público qualquer, e apareçam 15. Esses profissionais vão ser, obviamente, muito valorizados e a valorização salarial muito grande. Agora tem 10 vagas, aparece 1.600 e não sei quantos candidatos. Quanto você acha que esse profissional vai ganhar? Se você tem um aporte de candidato que é infinitamente superior ao número de vagas existentes para aquela profissão, obviamente, em termos salariais, né, será muitas vezes menor. E tem um aspecto nisso aí que você está falando e que nós não abordamos aqui, que afinal de contas esse é um assunto que diz muito respeito aos conselhos regionais de odontologia, que é o aspecto do profissional trabalhar em convênios, baseado em convênios. Aviltantes. Ele não consegue fazer uma clínica particular. Ele trabalha com convênios que escravizam o profissional. A gente tem que falar isso de uma maneira muito clara. Os convênios escravizam o profissional do seu ponto de vista financeiro. Os profissionais não têm como sair desse convênio, vira de um ou vários convênios, nem sempre é um só. Isso vira um círculo vicioso. Ele fica preso nesse círculo vicioso e com poucas possibilidades de desenvolver uma clínica particular que daria a ele, dentro do consultório, uma condição financeira que a profissão merece dar. Isso é altamente, que o profissional merece ter. Isso é altamente preocupante. É uma situação de muita preocupação. Bom, eu acho que eu fiz parte de uma época bastante feliz. Sempre, graças a Deus, tive um bom padrão de vida. Pude criar os filhos com dignidade, né, em bons colégios, em boas escolas. Hoje são profissionais muito bem-sucedidos. Então, eu acho que nós pegamos uma época, assim, é lógico que tem que haver trabalho, muito trabalho, muita dedicação, mas nós pegamos uma época que nos possibilitou, uma época ainda dentro da odontologia que nos possibilitou... Uma época de ouro dentro da odontologia, né? Criar os filhos, como eu disse, com dignidade, termos uma condição de vida e socialmente temos condições de ter um ótimo padrão de vida. Daí a preocupação, né, que eu tenho daqui para frente, com esse grande número de profissionais que são formados anualmente. Será que eles teriam a mesma condição de vida que nós tivemos anteriormente? Será que eles teriam
a mesma condição de ter uma vida digna, né? De ter uma condição financeiramente digna, né? Sim, claro. E poder criar a família com dignidade, né? É isso que a gente deseja. Eu tenho uma certa preocupação com isso e, como você disse, eu acho que o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia tem que estar extremamente vigilante com relação ao que veio acontecer no nosso meio profissional, principalmente com relação às faculdades. Existe um aspecto que a gente tem que abordar, querendo ou não, que é um aspecto fundamental, importante, é que o profissional vai para o consultório particular com um único objetivo, que é ganhar o dinheiro dele, correta e honestamente. O dinheiro com que ele vai levar uma vida digna, o dinheiro que ele vai criar a família. Então, nós não podemos pensar e ir para um consultório com a ideia de que nós vamos fazer benemerências. Para isso, nós temos uma série de possibilidades de fazer isso numa associação, numa igreja que tenha condições para isso, numa situação que você possa trabalhar gratuitamente, fazendo um atendimento a pacientes carentes, criando uma condição de dar à sociedade, devolver à sociedade muito do que a sociedade nos deu e muito do que a própria universidade nos deu para que nós pudéssemos fazer pós-graduação, que é o caso das bolsas. Mas é preciso que a gente pense nisso, mas dentro do consultório tem que ser um trabalho digno e bem remunerado. Um trabalho em que a gente nunca, que é o meu caso especificamente, coloquei a parte financeira em primeiro lugar. Nunca. Eu sempre tentei fazer o melhor possível para o meu paciente, no sentido de que eu tivesse a remuneração justa, mas oferecendo o melhor que eu podia oferecer. Isso eu sempre fiz no magistério, o dinheiro na não graduação e na pós-graduação. O dinheiro não é causa, o dinheiro é consequência da sua dedicação. Exatamente. Então, é um trabalho que exige uma condição científica, exige uma dedicação muito grande, exige mais do que as 8 horas de trabalho diárias, sempre foi assim. E com 56 anos de trabalho em odontologia, eu continuo fazendo isso, continuo trabalhando no meu consultório, continuo dando aulas na pós-graduação com o máximo de empenho e fazendo com prazer aquilo que eu sempre fiz. Quer dizer, eu faço parte de uma profissão que me deu dignidade, que me deu condição financeira também para ter dignidade, para dar dignidade à minha família. E eu acho que isso é extremamente importante e eu procuro valorizar isso da melhor maneira possível. Eu avalizo as suas palavras, eu só gostaria de dizer que eu não tenho 56 anos de profissão, tem bem menos. Você chega lá. Bem, o Luiz Carlos e eu estamos aqui fazendo uma crônica da odontologia baseada, obviamente, na nossa vivência pessoal em todas as áreas, tanto nas clínicas particulares nossas, quanto no magistério de graduação e da pós-graduação, né? Afinal de contas, é uma vivência profissional muito rica que nós tivemos a felicidade de ter. E nós gostaríamos de encerrar dando alguns conselhos, principalmente para os jovens que estão estudando odontologia hoje, são formados recentemente, porque vocês fazem parte, na nossa avaliação, e grande parte disso nós já falamos, vocês fazem parte de uma época em que a odontologia, para que se possa iniciar a vida profissional, ela não é muito fácil, ela é até bastante difícil, e nós já falamos alguma coisa a respeito. Eu, pessoalmente, acho, o Luiz Carlos vai falar o que ele pensa a respeito, que a melhor maneira que um profissional recente tem de se destacar na sociedade como um todo, entre
os próprios colegas é estudando, é se destacando pelo conhecimento, é tendo condição de fazer uma pós-graduação. E eu começaria isso pela graduação, pela seriedade com que vocês podem fazer a graduação. Não levarem a graduação como uma festa ao longo dos 4 anos, ao longo dos 5 anos de faculdade. Mas tem que ter festa também. Tem que ter festa também, lógico que sim. Mas é preciso que a gente também leve a graduação com seriedade. Por quê? Porque ela é a base de tudo que nós vamos fazer daí para frente. O que vier como especialidade no futuro deve vir como acréscimo de conhecimento e não como o início do conhecimento. Uma boa base de graduação, e hoje nós temos faculdades com ótimo ensino, ela nos dá uma condição muito boa para fazer uma pós-graduação depois, uma especialização no início, um mestrado em seguida e um doutorado depois do mestrado, obviamente. E nós temos o exemplo dentro da nossa vida profissional de ex-alunos do próprio IES pós-graduação que fizeram a especialização lá, fizeram o mestrado, porque nós incentivamos os alunos o tempo todo a fazerem isso, e fizeram doutorados depois, em várias áreas da especialidade inicial que escolheram. E esse pessoal tem um destaque na comunidade odontológica, com razão tem. E nós ficamos muito satisfeitos, extremamente felizes por participarmos desse incentivo que nós damos aos alunos e da orientação que nós damos nesse sentido, porque esse eu acho que é o maior objetivo que o magistério pode exercer. O magistério pode permitir, desculpe. Muito bem. Agora, os seus conselhos. Não, eu vou abolir a palavra conselho, porque diz que conselho não se dá, ou não se pede, ou não se pede, não se tem um ditado a respeito que eu não me lembro bem. Quando ele é gratuito, é difícil seguir, né? É difícil, eu vou dar um palpite. Todo mundo sabe que a vida é feita de luta, a vida é feita de sacrifício, né? A vida é feita de... A vida nos oferece grandes dificuldades, né? Então, não tem outro meio a não ser se dedicar. Tem que se dedicar, tem que estudar, tem que correr atrás, como se diz, e principalmente, né, ter vocação. Porque não adianta também você querer fazer um curso para o qual você não se sente vocacionado, né? É complicado. Se a minha vocação é ser engenheiro, não vou fazer odontologia. Então tem que haver uma vocação, tem que haver um incentivo até, eu diria, por parte da família, do namorado, porque a luta é essa, né? E procurar fazer um curso com bastante proveito e ter incentivo para que futuramente inicie a vida profissional e seja bem sucedido. E essa condição da vocação que você está falando é uma condição essencial para a permanência na profissão ao longo dos anos, sim. Porque o que nós assistimos muitas vezes é que as pessoas abandonam a profissão. Tem uma evasão profissional. Uma evasão profissional muito grande ao longo do tempo, ou porque não gosta, ou porque não se aperfeiçoaram, ou porque não era a profissão que deveria ter sido escolhida. E isso é extremamente ruim, né? É uma situação que ou mudam de profissão muitas vezes, né? Mas é uma situação que é negativa para a vida das pessoas como um todo, né? Nós vamos fazer algumas crônicas da odontologia, essa foi a primeira delas, no sentido de trazer para vocês alguma coisa da odontologia que vocês não viram, porque são jovens, e trazer alguma coisa que nós vivemos, porque nós já somos mais velhos na profissão e já temos um pouco mais de experiência, e muita coisa a gente tem para contar e outras pessoas, outros profissionais têm para contar ao longo do tempo. E isso pode servir de incentivo, pode servir de correção de rumo,
pode servir de aumento de conhecimento, e é esse o objetivo dessas crônicas. Eu quero agradecer ao Luiz Carlos por estar aqui conosco participando. A participação dele foi extremamente rica e eu acho que isso é muito bom. E nós vamos fazer outras crônicas como essas ao longo do tempo, né? Pois nós estaremos sempre buscando trazer para vocês um pouco da história da profissão, da área da saúde, sob a ótica dos profissionais que construíram uma vivência importante em suas carreiras. Muito obrigado.